Bom, hoje em processo penal nós vamos falar sobre um tema mega extenso, mega confuso, na minha opinião, em processo, que é competência. Por que é tão confuso? Porque muita coisa que está no CPP está desatualizado, os legisladores não se prestaram ao trabalho de tirar as coisas desatualizadas, então você sempre tem que se atentar ao que está valendo, o que não está, sempre à luz da Constituição. Então, o operador do direito, o intérprete, ele sempre tem que fazer um esforço imenso para saber o que vigora e o que não vigora, e é um tema muito regulado por jurisprudência, então tem que estar sempre atento a essa questão. Não por acaso teve aí uma decisão recente do STF fazendo uma interpretação restritiva do foro por prerrogativa de função, né, uma técnica restritiva. Enfim, então vamos lá ao tema jurisdição e competência, ponto 5.11 do edital, e diz o seguinte: competência ratione loci, competência ratione matéria, competência ratione persona, conexão e continência e foro prevalente. Bom, o objetivo desse vídeo definitivamente não é falar sobre todas as regras de competência, mas sim dar uma sistematizada no tema. Vamos começar diferenciando ou colocando conceitos sobre jurisdição e competência, uma vez que os assuntos são indissociáveis de certa maneira, mas jurisdição e competência não são sinônimos. A jurisdição ela pode ser definida como a capacidade genérica de dizer o direito. Então, ela é vista sobre um plano abstrato, como justamente esse direito à prestação jurisdicional assegurado na Constituição, o qual o Estado detém essa prerrogativa, detém esse monopólio de dizer o direito. Então, os juízes, num plano abstrato, eles gozam dessa parcela de jurisdição. Agora, a competência é uma capacidade específica de dizer o direito, é essa fatia da jurisdição, a qual é distribuída para algum magistrado, o qual pode, naquele caso concreto, dizer o direito porque é o competente para tanto. Então, a jurisdição é vista num plano muito mais amplo e abstrato, e a competência, embora ainda seja dotada de abstratividade, ela é, de certa maneira, desmembrada para se atribuir a um juízo específico. Então, lembrar que jurisdição e competência não são termos sinônimos. No processo penal, assim como no processo civil, muitas disposições de competência estão lá na Constituição. Então, o estudo de competência, ele não pode ser visto sem interpretar, sem visualizar a Constituição. É fundamental, sob pena de não entender nada. E há uma distinção, há uma classificação doutrinária que distribui o estudo da competência em processo penal nos pontos do edital, que é competência ratione loci, ratione matéria e ratione persona. E antes é preciso ter uma noção do que seria competência absoluta e competência relativa. Lembrar que a competência absoluta, acho que o próprio nome diz, ela é muito mais relevante e, uma vez desrespeitada, é muito mais grave, porque deve ser necessariamente com aquele juízo e ponto final. Desta maneira, sendo mais importante e mais grave, ela pode ser reconhecida de ofício a qualquer tempo e não há preclusão nesse caso. Contudo, a competência relativa ela pode ser sanada de certa maneira. Ela é relativa, como o nome diz, e como tal, ela não pode ser declarada de ofício, deve ser provocada e no momento oportuno, sob pena de preclusão e prorrogação dessa competência. Quando eu falo em ratione loci, eu estou falando da competência em razão do lugar da infração. E aí nós devemos olhar principalmente o artigo 70, lembrando que esse assunto de competência no Código de Processo Penal, ele começa no 69 e vai até o 91. Isso, 91. Embora tenham
tenha, como eu disse, letras mortas, principalmente quando diz sobre prerrogativa de função. Tem uma parte aqui que está bem desatualizada. Essa parte de 84, 85 e enfim. Então, ratione loci, competência pelo local da infração, ela é uma competência relativa e deve se ater principalmente ao local de consumação daquele delito. Mas isso não significa dizer que o local de consumação daquele delito é o único, porque muitas vezes não se sabe nem qual é o local de consumação. Então, a gente tem que olhar os outros critérios, os critérios subsidiários, os quais estão dispostos no artigo 72 e etc. Sempre se ater a esse artigo 69, que coloca os elementos modificadores e fixadores de competência. Temos também a competência ratione matéria e ratione personae. E aí a gente tem que se ater muito à Constituição agora, porque a gente tem que olhar o que é da Justiça Federal, o que é da Justiça Estadual, principalmente o que é da Justiça Eleitoral, o que é da Justiça Militar. Lembrar que a Justiça do Trabalho não processa e julga crimes. Então, aí a gente ficaria atrelado a esses dois, a esse âmbito da Justiça Estadual. Então, olhar o que é da Justiça Estadual, olhar o que é da Justiça Especial, da Justiça Comum, entrando na Justiça Comum, o que é da Justiça Federal, artigo 109 da Constituição, e o que é da Justiça Estadual, critério residual, ok? E essa competência, em razão da natureza, ela é absoluta. Então, se a Justiça Estadual julga um crime da Justiça Federal e necessariamente da Justiça Federal, haverá uma nulidade absoluta, porque o juiz era absolutamente incompetente para julgar aquilo. Ok? Quando falamos da competência ratione personae, aí nós estamos falando dos detentores de prerrogativa de função. E aí a gente tem que olhar quem são essas pessoas, as quais tem pessoas no artigo, e quando eu falo pessoas, na verdade é mais ligada ao cargo e não à pessoa em si, uma vez que perdendo o cargo, em regra, perde a prerrogativa, mas aí nós temos que olhar quem são esses detentores nos artigos 102 da Constituição, que fala sobre a competência do STF, no 105, que fala do STJ, e aí também temos que olhar as constituições estaduais, até as leis orgânicas, para ver se tem alguma autoridade com prerrogativa de função, a qual vai ser julgada no TJ, no TRF, no STJ, no STF, enfim, no STM, no TSE e por aí vai. Então, temos que olhar essa infinitude de pessoas que detêm a prerrogativa de foro, a qual também possui natureza absoluta. Absoluta, porque varia em razão da função. Bom, lembrar que o STF recentemente, numa questão de ordem, decidiu que para parlamentares, e a tendência é que dê um efeito cascata em relação aos demais cargos detentores de prerrogativa de função, tal prerrogativa ela só vale para os crimes praticados durante o exercício do mandato e em razão dele. E haverá uma perpetuatio jurisdictionis, qual seja, o STF ficará com processo, mesmo que aquele indivíduo, que aquele parlamentar venha perder o cargo, quando intimar as partes, publicar o despacho de intimação das partes para a realização das alegações finais. Então, o STF fez uma técnica de interpretação restritiva da prerrogativa de foro dos parlamentares, e isso já vem surtindo efeitos em ministro de estados, governadores, e já tem discussões nos tribunais superiores, até mesmo para os magistrados. Então, tudo indica haver um efeito cascata em relação a essa prerrogativa de função que afeta diretamente as regras de competência no quesito ratione personae.
Então, é importante, para se falar em competência em processo penal, fazer a leitura dos artigos 69 a 91, sempre se atendo ao que é a letra morta e o que não é, principalmente prerrogativa de função, que está muito desatualizado. E a gente pode fechar o vídeo aí falando de conexão e continência, que são institutos que acabam ocorrendo a prorrogação de competência, a perpetuatio jurisdictionis, dando àquele juízo processos que até então não seriam deles, mas por estarem com causas conexas ou continentes, também vão julgar aqueles delitos, também vão julgar aqueles crimes. A conexão está prevista no artigo 76 e a continência está prevista no artigo 77. Lembrando que a conexão, ela se divide, inciso 1º, em subjetiva, inciso 2º, em objetiva e inciso 3º, em instrumental. A conexão subjetiva pode se dar por simultaneidade, concurso ou reciprocidade. E a continência ocorre quando há uma única infração, com vários acusados ou vários resultados, se atendo, portanto, aos artigos 70, 73 e 74 do Código Penal. Bom, foi uma visão super ampla, eu sei. Se a gente fosse explicar ponto a ponto da competência, além de eu não me achar competente o suficiente para fazer isso, nós iríamos gastar vários e vários vídeos e essa não é a intenção. Portanto, eu acho que para ter uma visão geral do tema, a gente conseguiu falar dos pontos principais, bem como mencionar os dispositivos legais e constitucionais cabíveis, além de citar uma importante decisão do STF sobre um dos pontos da competência. Muito obrigada!